E aí, pessoal, quem tá querendo gabaritar literatura brasileira no vestibular precisa urgentemente entender a genialidade de Júlia Lopes de Almeida. Hoje, a gente vai destrinchar o primeiro capítulo de Memórias de Marta. Mas não vamos olhar pra isso apenas como uma historinha qualquer não, tá? Essa é uma investigação psicológica super profunda sobre infância, trauma e aquela desigualdade de classes brutal aqui no Brasil. A gente vai entender juntos como cada palavra da autora constrói uma narrativa que simplesmente não sai da cabeça. Pensa só na força dessa frase. Essa única pergunta, que não foi feita por um grande filósofo, mas sim por uma criança, já entrega de bandeja toda a crítica social que a Júlia Lopes de Almeida constrói nesse capítulo. É literalmente o momento exato em que a inocência bate de frente com a estrutura de classes. A pequena Marta não entende nada de economia política, óbvio, mas nossa, ela entende perfeitamente a indignidade de receber uma caridade forçada. E é exatamente a partir dessa dor, dessa percepção dolorosa, que toda a identidade da nossa protagonista vai ser moldada. Para organizar bem as ideias, o nosso roteiro de hoje vai passar rapidinho por 5 pontos chaves. A gente vai ver memória e trauma, depois a dura realidade do cortiço, o contraste social, o papel absurdo do espelho e da humilhação e, por fim, como se dá a formação da identidade da Marta. Vamos direto ao nosso primeiro ponto, a relação entre memória e trauma, focando ali no espaço interno da personagem. Gente, anota isso porque despenca em prova. O que a gente tem aqui é uma memória psicológica. As lembranças mais antigas da Marta não são um diário cronológico certinho. Logo no começo, o texto já avisa que as recordações da casa onde ela nasceu são só um esboço confuso. A memória dela é inteiramente construída pela dor. E o que isso significa na prática? Significa que a história chega pra gente filtrada pelas emoções muito subjetivas dela. A autora não tá nem aí pra relatar os fatos de um jeito objetivo. O que importa é como a menina sentiu e absorveu esses traumas. O passado é revivido através do impacto, da cicatriz que ele deixou. Olha só a velocidade com que essa inocência é arrancada da Marta. É um verdadeiro atropelo. Aos 5 anos, ela já lida com o pavor total da morte do pai. Aos 7, é jogada na realidade de um cortiço, vendo miséria e violência cara a cara. E logo em seguida, passa por uma humilhação gigantesca na casa de uma cliente rica da mãe dela. É uma pedrada atrás da outra, forçando um amadurecimento super precoce e muito, muito doloroso. E o episódio da morte do pai ilustra perfeitamente essa tal memória subjetiva que a gente acabou de falar. Repara que a narração não fica focada na perda afetiva em si, mas num trauma que é super físico e sensorial. O que fica grudado na cabeça da criança é o cadáver gelado, aquele cheiro enjoativo da morte, a roupa escura com cordões brancos e, o pior de tudo, o terror absoluto de um Deus que para ela não tem nada de amoroso, é só punição e vigilância. O trauma simplesmente carimba a mente dessa criança com um pavor profundo, não do luto, mas do castigo divino. E agora a gente sai do espaço interno e vai para o segundo ponto, a dureza do espaço externo, a realidade do cortiço. Bom, quando o pai morre, a queda social é imediata. É queda livre mesmo. A Marta e a mãe vão tentar sobreviver num lugar que é descrito com cores naturalistas cruéis e bem reais. A mãe vai se consumindo dia após dia, trabalhando com aqueles ferros de passar super pesados, ficando com as mãos todas queimadas e tossindo sem parar. E o lugar? Completamente hostil. Tem água suja parada no chão de pedra, corredores infectos, e as outras crianças dali são super agressivas, empurrando a Marta e chamando ela de lesma. É uma luta diária só para continuar respirando, um lugar péssimo para uma criança assustada e frágil. Nesse caos todo, as pessoas ao redor funcionam como forças sociais que vão moldando a cabeça da Marta. A mãe, claro, é a imagem do sacrifício e daquela superproteção exaustiva. Aí a gente tem a Carolina, a vizinha, que é tipo uma flor nascendo no meio do asfalto, mostrando que a bondade ainda resiste na miséria. Do outro lado da moeda, aparece a Lucinda, que é o puro suco do privilégio de classe e da arrogância. E de volta ao cortiço, tem a figura trágica do Maneco, um menino de só 8 anos com os dentes estragados e cheiro de cachaça. Ele é o símbolo daquela corrupção inevitável que a pobreza extrema traz para a juventude. O que nos leva perfeitamente para o nosso terceiro ponto, o contraste social e como esses espaços dialogam entre si. Esse aqui é o grande núcleo da nossa análise. Presta muita atenção nessa cena. A Marta e a mãe estão indo para a casa da tal freguesa rica. Do nada, a mãe vê uma velha amiga da época em que elas tinham dinheiro e faz o quê? Se esconde num corredor. Ela sente uma vergonha absurda das próprias roupas rasgadas e dessa nova realidade. E para Marta, ver isso é uma epifania cruel. Ela percebe que existe uma barreira invisível ali, um muro intransponível separando a mãe da ex-amiga. A classe social é exatamente isso. Uma parede que a altura de uma criança não consegue de jeito nenhum pular. Esse muro invisível fica muito real quando a gente bate de frente com os dois mundos. De um lado, o lado A, o cortiço.
Um lugar que cheira a suor, infecção e cachaça, marcado por exaustão e uma violência brutal. Lembra da mãe da Carolina espancando a própria filha só porque ela deu um restinho de comida para Marta? É pesado. E em oposição total a isso, o lado B. A casa da cliente rica. Lá o piso de mosaico, as roupas são de seda pura e a maior preocupação da vida de uma criança é colocar roupinha em boneca importada. Esse contraste espacial não está ali à toa. É a ferramenta principal da autora para denunciar essa fratura social gigantesca do Brasil. E aí chegamos ao quarto ponto, o espelho e a humilhação, que é o clímax absoluto na construção da identidade da menina. É lá dentro dessa casa rica que todo esse contraste de ambiente deixa de ser só uma coisa visual e vira uma ferida psicológica rasgada. A Lucinda, a garota rica, puxa a Marta para frente de um espelho enorme e ali as duas ficam lado a lado. A Lucinda, corada, com um vestido claro, cheio de rendas, e a Marta, magrinha, de pernas finas, com um vestido longo todo desbotado e sapato furado. Se vê no espelho daquele jeito, obriga a Marta a internalizar de vez a sua classe social. Ela não pensa só, nossa, eu sou pobre. A percepção é, eu sou triste e feia. A exclusão material se transforma numa repulsa gigantesca pela própria imagem. É muito peso para a cabeça de uma criança. E o texto solta essa pergunta que é quase um soco no estômago. Eu trago para a gente pensar. Ver a amiga apanhar por te dar comida já não era a humilhação que chegasse. Precisava mesmo se ver reduzida a nada num espelho para entender como o mundo é perverso. Mas acreditem, a coisa piora e muito no episódio da doação. A mãe da menina rica resolve dar para Marta um vestido encarnado, vermelho, que a própria filha não quis. Gente, a cena dela provando essa roupa é de cortar o coração. Eles vestem a menina de um jeito super mecânico, virando ela de um lado para o outro como se fosse um objeto. E a Lucinda, a menina rica, dá umas risadinhas agudas e solta essa, parece um macaquinho. É o fundo do poço da indignidade. Aquela caridade de rico, feita só para limpar a própria consciência, vira uma arma de humilhação letal contra a criança pobre. A Marta ferve de ódio por dentro, mas por fora fica ali, submissa. O que nos joga direto para o nosso último ponto. A formação da identidade e as consequências trágicas de tudo isso. Como é que essa sequência de dores muda a essência de alguém para sempre? Dá para notar que é uma escadinha trágica. Passo 1, a gente tem aquela criança inocente que não sabe nada das maldades do mundo. Passo 2, vem a morte do pai e o choque de ver que uns têm tanto enquanto outros literalmente morrem de fome. Passo 3, a ferida exposta no espelho e o vestido vermelho, onde pertencer a uma classe mais baixa vira vergonha de existir. E por fim, o passo 4, que é de longe o mais triste, a adaptação. É a normalização totalmente cínica de um sistema que já nasceu quebrado e injusto. E essa frase final dela resume brilhantemente essa tragédia toda. Depois de ser humilhada tantas vezes e de receber mais um monte de roupa velha na outra semana, a Marta solta que a sensação de indignidade vai diminuindo. Habitua-se a gente a tudo. E o mais perturbador não é nem isso. O pior é que quando ela volta pro cortiço, ela veste essas mesmas roupas de caridade, levanta o nariz e vai se exibir para as crianças mais pobres que ela, sentindo o maior prazer em provocar a inveja delas. A menina que foi vítima da humilhação de classe entendeu direitinho como o jogo funciona e agora está reproduzindo isso com quem está abaixo dela. A inocência foi 100% corrompida. Para a gente fechar com chave de ouro essa nossa análise, pensem um pouquinho nisso. As Memórias de Marta foram publicadas lá no finalzinho do século XIX, mas convenhamos, esses muros invisíveis que ela descreveu com tanta dor continuam dividindo os bairros, as ruas e os corredores das nossas escolas até hoje, né? Entender essas feridas da humilhação diária na infância não é só o segredo para mandar muito bem nas questões de literatura do vestibular, é uma lente essencial para a gente enxergar a sociedade em que a gente vive. Continuem sempre questionando, lendo as entrelinhas e mergulhando fundo nos nossos grandes autores. A gente se vê na próxima explicação.